Olá, profs! Bora para mais uma aula para você se preparar para o concurso público. O tema da aula de hoje é metodologia do ensino, diferentes concepções. Bora lá, vamos começar? Deixa eu voltar aqui. Então, esse texto, esse resumão, ele foi baseado na referência da Silva Maria Manfredi, de Metodologia do Ensino, Diferentes Concepções. Quais são os objetivos desse resumão, pessoal? Compreender as principais concepções de metodologia de ensino e suas influências no processo educativo, analisar as diferenças entre as concepções tradicional, escolar novista, tecnicista e crítica, discutir como cada concepção impacta a prática docente e o processo de ensino e aprendizagem. E não esqueça que no resumão preparatório você vai ter material complementar para você fazer a revisão do conteúdo, se aprofundar em algum ponto que ainda não ficou claro para você. Então, bora lá. Introdução. A metodologia de ensino se refere aos caminhos e estratégias usados pelos professores para orientar o processo de ensino e aprendizagem, com base em certos objetivos educacionais. Então, aqui a metodologia de ensino vai ser o caminho ao qual vai auxiliar, vai levar esse professor a desenvolver, né, vai orientar esse professor a desenvolver o processo de ensino e aprendizagem. Então, ao longo da história, diversas concepções de metodologia de ensino foram criadas, emergiram, cada uma refletindo aí uma característica, uma visão da educação, da sociedade e do papel do professor e do aluno. E a gente vai explorar as seguintes concepções: a tradicional, a escolar novista, a tecnicista e a crítica, baseadas, então, no texto, né, dessa referência aqui que eu acabei de citar. Então, a metodologia de ensino na concepção tradicional. Essa metodologia ela está centrada onde? No papel do professor como um transmissor de conhecimento e na ideia que o ensino deve seguir uma lógica universal, adequada a todos os alunos, tá? Então, o professor aqui, não esqueça, na hora da prova, prof, o professor aqui é o transmissor do conhecimento, é nele que está focado, né, todo esse processo de ensino-aprendizagem. Vamos entender dessa forma. Princípios fundamentais. Ah lá, centralidade do professor. O professor é visto como um detentor do conhecimento e autoridade na sala de aula. Transmissão de conhecimento, né? Então, o ensino ele não é construído, ele é transmitido. É baseado nessa transmissão sistematizada e universais, com pouca ou nenhuma adaptação ao contexto do aluno. Ou seja, não há nenhuma adaptação do processo de ensino-aprendizagem, não há inclusão, por exemplo, tá? Então a gente precisa aí ficar atento nesses detalhes, ok? Padronização dos métodos. Então, utiliza-se uma metodologia fixa, como está dizendo no anterior. Não há adaptação. Se não há adaptação ao perfil, ao contexto do aluno, não vai ter metodologias variáveis. A gente vai ter aí o quê? Uma metodologia fixa, sem considerar as individualidades dos alunos e as condições sociais e culturais e até fisiológica e patológica, e aí vai. Como eu falei, nesse tipo de método, não tem a questão, não se considera, então, a questão da inclusão. A gente não pode esquecer esse detalhe, ok? Então, aí, vamos fazer um destaque em relação a esse comentário. A concepção tradicional tem sido criticada, tá? Anota aí, prof.
Prof, não esquece seu caderninho. Não esquece que você precisa fazer anotações, porque você vai conseguir memorizar melhor. Então, vamos lá. A concepção tradicional tem sido criticada por ignorar as diferenças entre os alunos, acabei de falar, e por promover um ensino centrado exclusivamente no professor, sem engajamento ativo dos estudantes. Ou seja, é aquela educação bancária, é aquela educação em que o professor fala e o aluno está lá sentadinho escutando, ok? Tópico 2. Metodologia de ensino, concepção escalonovista. Escalanovista. Oh, volta, gente. Escola novista. O movimento escola novista surgiu como uma resposta à rigidez da educação tradicional. Então, aí propôs o quê? Uma metodologia centrada no aluno, na sua experiência prática. Então, na tradicional, não havia visão para o aluno, era completamente centrada onde? No professor. Agora, essa visão vai ser concentrada, centralizada no aluno e na sua experiência prática, ou seja, no conhecimento prévio que esse aluno tem. Quais são os princípios fundamentais da concepção escola novista? Aprender fazendo. Então, a prática, literalmente, aprender fazendo, promove o aprendizado ativo. O aluno precisa praticar, né? Como estava dizendo ali no começo, em que o aluno aprende por meio de atividades práticas, experimentação, interação com o meio. Então, vai, por exemplo, estudar a estrutura de uma planta, né? Ter essa planta, ir em um local de natureza, fazer observação, ir num parque, né? A escola, o professor, planejar uma visita de campo, ir num parque, analisar ali a planta ao vivo e a cores, vamos dizer assim. Individualidade e ritmos diferenciais. O ensino deve respeitar as diferenças individuais e os ritmos de aprendizagem dos alunos, adaptando-se a essas necessidades, tá? Eu vou falar assim no geral, vou dar um exemplo no geral. Eu leciono, né, a mesma disciplina em turmas de período diferente, tá? Apesar daqui está falando da individualidade, mas essa individualidade também forma um todo. Então, às vezes, eu estou num determinado ponto com uma turma e num determinado ponto com outra turma. Às vezes, dependendo do perfil da turma, eu sou obrigada a fazer um replanejamento para adaptar o conteúdo ao perfil da turma, diferente da outra que eu posso seguir do mesmo jeito, ok? Relação simétrica. A relação entre professor e aluno, ela é mais equilibrada. Então, ela não está assim, né? Professor aqui, aluno aqui. Ela tenta estar mais equilibrada, com o professor atuando como o orientador, o facilitador, tá? Mas tem aí um contra, vamos dizer assim. Por que que tem um contra? Porque às vezes os alunos não estão preparados para essa metodologia. Eles não entendem que eles têm que fazer um movimento muito grande. Porque, por exemplo, eu dou aula para o ensino médio. Eles já vêm com uma concepção muito tradicionalista até chegar lá na nossa instituição, ao qual a gente trabalha muito metodologias ativas, projetos e essa concepção de que o professor é um orientador, o professor é um facilitador e o aluno precisa atuar ativamente no seu processo de ensino e aprendizagem. Comentário: a abordagem escolonovista promove a autonomia e o desenvolvimento integral do aluno, mas isso demanda um processo, tá? Se a gente está falando dos menores, é mais fácil. Agora, se a gente for falar dos maiores, aí é um pouco mais complicado, mas enfrenta desafios, olha lá.
na implementação, especialmente em contextos de grandes desigualdades socioeconômicas, né? Porque aí a gente tem aí um perfil diferente de aluno, ok? Tópico 3, metodologia de ensino na concepção tecnicista. Então, lá pela década de 60 e 70, o tecnicismo trouxe uma visão da educação inspirada no modelo industrial, no modelo de produção, onde a eficiência e a padronização de processos de ensino eram prioridades, né? Então, vamos padronizar tudo para que isso seja eficiente, ok? Principais fundamentos: planejamento racional eficiente. O ensino é planejado e programado em etapas, com objetivos claros e mensuráveis, visando então maximizar a eficiência do processo. Hoje a gente precisa ter, obviamente, objetivos claros, né? Mas não pode ser objetivos que não sejam imutáveis, né? A gente não pode ter um currículo imutável, justamente por conta dessa adaptação que a gente precisa fazer, dependendo do perfil dos nossos alunos. Controle e avaliação. A metodologia tecnicista valoriza o uso de técnicas e instrumentos que permitem avaliação rigorosa e constante do desempenho dos alunos, tá? Então, a gente, nessa metodologia, vai avaliar os alunos rigorosamente, com avaliações escritas, né? Que a gente sempre chamou de prova e que sempre assustou os alunos, tá? Professor como aplicador de técnicas. O papel do professor aí é limitado a aplicar métodos e técnicas. Então, ele não é um orientador, ele não é um parceiro, né? Como a gente viu aqui, né? Um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Ele vai aí ser colocado de forma restrita a aplicar técnicas planejadas previamente por especialistas, tá? Então, isso é mais complicado, obviamente, porque o professor não tem ali a liberdade de atuação. Então, olha lá, anota aí, prof. A metodologia tecnicista foi criada por tratar o ensino de forma mecanicista, ou seja, mecanizada, desconsiderando todas as complexidades que eu sempre falo. A gente fala com quem? Com o ser humano. Olha lá, complexidades humanas, sociais, culturais, econômicas, tá? Então, isso precisa ser considerado, ok? Tópico 4. Vamos lá. Tópico 4, isso. Metodologia de ensino na concepção crítica. Então, a metodologia de ensino na concepção crítica questiona a neutralidade dos métodos pedagógicos e propõe uma educação voltada à reflexão e à transformação social, tá? Então, a pedagogia, os métodos pedagógicos, eles precisam ser intencionais em relação à reflexão desse indivíduo, né, e a sua transformação na sociedade. Como que esse indivíduo será transformado durante o processo de ensino e aprendizagem e irá aí, se é que a gente pode dizer assim, entre aspas, contribuir com essa sociedade. Então, vamos aos principais fundamentos? Reflexão crítica sobre a realidade. Então, essa metodologia, ela vai criticar, né? Vai buscar desenvolver no aluno, na verdade, a metodologia crítica vai buscar desenvolver no aluno uma consciência crítica sobre a sua realidade social, ou seja, sobre a realidade que ele vive. Ele tem essa consciência? Ele entende esse contexto que ele vive, tá? Dentro do processo de ensino-aprendizagem. E aí que vai, né, trazer com que a educação faça a transformação dessa realidade.
A educação como prática profissional é outro fundamento. O ensino deve ser contextualizado e relacionado às condições econômicas, políticas e sociais dos alunos. Então, a gente não pode entrar dentro da sala de aula e dar uma aula que não se aproxime daquela realidade do aluno. A gente precisa utilizar do conhecimento prévio do aluno, do ambiente ao qual ele está inserido, das do conhecimento que ele domina, né? Considerando sempre a questão ali social, as questões sociais, econômicas e políticas desse aluno. Diálogo e conflito. A relação pedagógica é baseada no diálogo com o professor e os alunos, construindo conhecimento de forma colaborativa. Eu sempre falo que a educação crítica, a metodologia de ensino, que aborda, né, essa questão da concepção crítica, é uma via de mão dupla. Né? O professor e o aluno estão construindo juntos, né, essa forma de educação colaborativa. Tá? Então, qual é o nosso comentário aqui do tópico? A metodologia crítica promove uma visão transformadora da educação, mas requer um compromisso pedagógico com a realidade social e cultural dos alunos, e que nem sempre é fácil de implementar. Ainda mais quando essa realidade é uma realidade vulnerável. Né? Como que eu trago esse aluno, como que eu trabalho com essa realidade dentro de todo esse processo de ensino e aprendizagem, que é a realidade que a gente tem no quase todo o território. Ok? Vamos para a parte final da nossa aula. Conclusão. As diferentes concepções de metodologia de ensino vai refletir as diferentes perspectivas sobre o papel da educação. Qual é o papel do professor? É isso que vocês precisam entender em cada concepção. Qual é o papel do professor? Qual é o papel do aluno? Enquanto a metodologia tradicional foca na transmissão de conhecimento e centraliza no professor, né? De forma padronizada, as abordagens escola novista e tecnicista propõem mais ativas e planejadas, propõem formas, né, mais ativas e planejadas de ensino, já entendendo aí esse espaço de reflexão e transformação social. Então, compreender essas abordagens... volta um pouquinho, desculpa. Então, olha lá, já a concepção crítica coloca a educação como um espaço de reflexão e transformação social. Compreendendo, então, essas abordagens é essencial para que os professores possam escolher e adaptar suas metodologias às necessidades de seus alunos e ao contexto que atuam. Então, eu sempre falo que, às vezes, a gente precisa mesclar as metodologias dependendo do perfil do aluno e dependendo do perfil da sala. Então, tem momentos que a gente vai ser um professor tradicional. Tem momentos que eu falo para a turma: olha, hoje eu preciso falar. Né? Lógico que, apesar de parecer um pouco tradicional, tem a questão discursiva, né? Dialogada, que o aluno, obviamente, se ele tiver dúvida, ele vai levantar a mão. Se ele tiver dúvida, ele vai interagir. Mas às vezes precisa ser um pouquinho tradicional para desenvolver determinado tema, ou naquele momento precisa ser aplicada essa metodologia mais reflexiva, mais crítica, porque a gente está desenvolvendo um projeto social, a gente está aplicando um conteúdo técnico dentro de um projeto social, ok? Então, não perca a próxima aula, professor, que será de metodologias ativas para uma educação inovadora. Eu espero vocês nessa próxima aula. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, que vocês vão me ajudar muito engajando aqui o canal, e aí eu consigo trazer mais aulas para vocês se prepararem para o concurso público na área da docência.
Lembrando que eu sou a criadora do resumão preparatório para concurso. Se vocês precisarem, é só me mandar uma mensagem. Lembrando também que o resumão preparatório para concurso são e-books, cápsulas, com esses temas. É esse material que você acabou de ver, professor. Ok? Bons estudos!